Dia 5 de novembro de 2017, um acidente ocorrido aqui na rodovia Transitros, próximo à entrada da BR-470, gerou grande comoção em Montenegro e em toda a região do Vale do Caí. Trata-se do acidente que envolveu a jovem de 18 anos, Kellen Bock. Ela voltava das provas do Enem, feitas em Montenegro, quando acabou se envolvendo numa colisão frontal com outro automóvel e acabou falecendo. Hoje a gente retorna aqui à localidade para conversar com os pais da Kellen e saber como é que foi esse ano para eles, né? Esse momento, esse período de adaptação a uma nova vida sem a filha. Um ano depois da tragédia, a reportagem do Jornal IBA volta aqui à localidade de Vapor Velho para conversar com os pais da Kellen, o Marton e a Carlote. Como é que tem sido esse período para vocês? Não, ainda está muito difícil, né? Já se passou quase um ano, mas ainda a dor ainda está muito forte. Tem muita coisa que a gente ainda não consegue fazer. E tudo aos poucos, a gente teve que aprender, digamos, do começo, né? Tudo de novo, antes dela e sem ela, né? Então, é muito difícil. Eu achei que um ano assim a gente ia superar mais, mas ainda a ferida está bem aberta. Quais são os momentos mais difíceis para a família? É assim, sempre quando chega perto de uma data, né? Dia das Mães foi muito difícil. E daí o meu filho teve uma apresentação no Colégio São José, ali em Montenegro, né, de dança. Daí foi bem no auditório daquela formatura dela, né? E daí foi muito difícil, passa o filme na cabeça, a gente lembra de todos os detalhes, né? E agora, se aproximando um ano, a gente lembra perto do meu aniversário, né? Que ano passado ela sempre brincava comigo, o que tu quer ganhar de aniversário, mãe? E agora também na confirmação do meu filho, né, dia 24 de novembro, dela sempre comentava ano passado que mãe, eu não vejo a hora de chegar a confirmação do Willy para a gente organizar a festa, né? Ela era uma menina cheia de planos, de projetos. Ah, com certeza, né? Sempre de ajudar muito, querer ajudar os outros. Era o foco dela principal, né? O que te vem à memória, assim, quando tu lembra dela, dos planos que ela fazia para a vida? Ah, ela sempre queria ajudar, né? Como ela estava estudando para biomedicina, né? Queria sempre ajudar os outros, sempre. Era a ideia dela. O acidente acabou criando uma grande comoção, a comunidade inteira se envolveu e pediu por justiça. Como é que está esse processo? Ah, ele está em andamento ainda, né? Já teve 4 audiências já, e na última audiência o réu teve que falar, né? Uma coisa que chateou muito nós, que eu e a Carlote estava presente lá nas audiências. E aí quando ele teve que falar, ele disse que ele era totalmente inocente. Ele não assumiu o erro que ele cometeu, né? Ele falou detalhadamente que ela que vinha contramão, que ele estava do lado certo dele, não conseguiu tirar porque ela vinha contramão e ele não tinha bebido. Estava na casa de uma tia dele, não tinha ingerido nada de bebida alcoólica, estava tudo certinho. Em relação à habilitação? Ah, ele confessou que não tinha habilitação. Isso ele confessou, que não tinha como não, né? Porque não tinha mesmo. Isso aí deixou a gente muito, muito triste, né? O caso que aconteceu e ele não assumiu o erro. Aí a gente fica bem chateado com isso aí. E na época teve testemunhas? Sim, várias testemunhas. Todas elas foram lá no fórum, lá na primeira audiência e depor, tudo foi do nosso lado, veio todas as testemunhas. E do lado dele não apareceu ninguém, nenhuma. Porque realmente todo mundo sabia que ele estava errado, né? E não assumiu o erro dele. Já há previsão de uma nova audiência? Não, ainda não tem previsão da próxima audiência. Porque a princípio ele foi julgado para júri popular. E daí o advogado dele entrou em recurso recorreu, né? E agora isso aí está em andamento ainda. A minha última informação que eu tenho. Bom, um ano se passou praticamente já e vocês, desde o início, sempre buscaram justiça. Qual é o sentimento que fica agora? Não, o sentimento é que, assim, a promotoria está fazendo de tudo, né, para ele pagar pelos erros dele, né. Até agora não vai ter mais audiência, né. Então a gente está esperando o resultado para ver como é que vai seguir o julgamento dele, né. Então ou ele vai a júri popular ou se ele conseguir converter, então, né, para o julgamento dele, né. E eu acho a nossa parte a gente
fez, né? E a justiça também está fazendo a parte dela e vamos acreditar que ele pague pelos erros dele, né? Para que não outras pessoas inocentes não passem pela mesma dor que a gente está passando, né? Porque a gente sempre, quando é com os outros, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente entende a dor, mas só quem passa consegue entender, né? A nossa vida mudou para sempre, né? Nunca mais vai ser a mesma. Porque todas as datas festivas sempre vai ter alguém faltando, né? E mesmo se ela tivesse tido 10 filhos, né? Sempre vai faltar aquela uma. Não existe ninguém para substituir, né? É muito difícil.